Angélica, o que você tá gravando, tá sendo eu ou tá sendo todo mundo? Exatamente agora tem você grande, aí tem mais uma tela grande e três pequenininhas. Tá, então eu vou deixar só você gravando, tá? Tá, Não, deixa eu gravar também por precaução. aqui. É... Ih, eu não tô conseguindo me colocar. Não coloquei. Então, vamos lá. Ahn, Como vocês estão? Eu queria começar pedindo para vocês me falarem sobre como, se vocês sustentaram as práticas. Vou te ambientar rapidinho, que a Dani não estava aqui encontro passado. A gente combinou, como essa mentoria, a gente vai tratar muito a questão da procrastinação, a gente combinou de colocar uma meta para a gente resolver dentro deste programa. Mas que a gente vai que nós vamos colocando efetividade aos poucos. Então, a gente combinou de fazer um quarto da minha meta final. Então, Dani, pense em alguma meta que você quer realizar na sua vida e que está sendo difícil, e a gente vai implementando de um quarto a um quarto. Aí as meninas vão falar aqui como que está a implementação delas, e aí a gente vai entendendo melhor como funciona. Eu quero saber, primeira coisa, eu quero saber se alguém não fez, o que se faz assim, se alguém não fez. Não acredito que todo mundo fez, ó! Arrasamos, Parabéns! galera! Gente, parabéns! Parabéns, de verdade, não esperava por isso. Não esperava mesmo. Então, vamos lá. Gerlane, pode começar. Fia, arrebentei na yoga, dá licença. Conta. Mas eu tive um acesso de ausência de perdão. Mas tudo bem que foi liberado, depois eu resolvi, tá tudo bem. Aos poucos, a gente vai aos poucos, né? Sem se cobrar muito. Mas como foi fazer a prática? Ter se Foi super bom. comprometido e Do, fazer. da yoga foi super bom, cara. Super bom. Assim, me senti mais saudável e mais, tipo, não procrastinando. Sabe, assim, aquela coisa, porra, eu sou capaz de alcançar um objetivo que não é aquele que eu queria tanto, que foi uma coisa que a gente fez, né? Sim, Vamos, vamos. sim. E a realização, né, Jordane, como você contou no primeiro encontro, de você estar com esse problema no coração e a necessidade de fazer esses exercícios físicos para estar no alinhamento com a sua saúde, e aí essa sensação, né, de, nossa, tô realizando algo que está cuidando da minha saúde, tô realmente me colocando como prioridade, colocando a minha saúde como prioridade, né? Oi, Thay, não tem problema não, amor. Bem-vinda, Mas tem viu, um Thay? problema, eu só fiz duas vezes. Falei assim, ela falou que era para fazer só duas, eu só fiz duas. Não, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É exatamente isso. A gente vai começar assim. Só quando essas duas vezes estiverem muito bem sustentadas, a gente vai aumentar isso. Depois que esse um quarto tiver bem sustentado, que a gente aumenta mais vai para mais um quarto. Então, por exemplo, eu me comprometi a diminuir o açúcar, certo? Não comer açúcar. Eu decidi incluir nos dias também nesses dias, ter uma alimentação totalmente vegana. O que eu percebi de diferença? E talvez vocês tenham percebido isso. Quando a gente fala assim, eu não faço dieta nenhuma. Aí eu vou lá, passo com a nutricionista me passa uma dieta maravilhosa, incrível. Eu falo, agora eu vou seguir essa dieta, eu não vou comer nada fora da dieta. A partir do momento que eu falo isso, eu só penso no que eu vou comer. Eu penso que eu vou comer tudo que está fora da dieta. Por quê? Porque eu determinei que aquilo seria para sempre. E aí, a partir do momento que eu falo para minha mente, é só hoje, a minha mente não liga tanto de fazer, porque ela sabe que depois ela vai ter o descanso. Então, por exemplo, ontem para mim foi um dia do não. Então, ontem foi o dia que eu não comi nada que contenha açúcar, nada que não seja vegano e nada que contenha glúten. E aí, por mais que a minha mente quisesse, eu pensasse naquele chocolate delicioso dentro do armário, é mais fácil sustentar quando eu penso, amanhã eu posso comer, porque amanhã é o dia do sim. O que vocês acharam sobre isso na aplicação das metas de vocês? Vamos todo mundo compartilhar? A Gerlane já compartilhou, Angélica, Marília.
Pode ir, Angélica. Gostei dela. Peraí, que Gostou do... eu tive que entrar numa. Opa, eu tive- Pode falar, Angélica. Rapaz, eu fiquei com a sensação de que as duas vezes tiraram o elemento pressão da coisa. Tipo assim, a cobrança. Porque às vezes, quando são mais vezes, aquela vozinha que fica falando, sabe, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, ela fica mais alta. E duas vezes foi algo muito realizável, assim. Então me veio a coisa da simplicidade mesmo, de ser algo sutil, algo tranquilo. E algo curioso aconteceu que no primeiro dia, né? Eu acordei com o despertador. Inclusive, foi nesse dia que eu decidi que eu não ia. No caso, a Dani e a Tainara, elas não estavam aqui, mas eu inventei que eu queria, tipo assim, só 2 dias não fazer e o resto eu queria fazer, assim, sabe? Meti o louco. Aí elas falaram: não, peraí, né? Não é isso, sabe? É o contrário, escolhe 2 dias para fazer, os outros não se pressionam. Tipo, a mentalidade de pressão aqui já veio tanta que eu já queria meter o louco. Aí, eu também tirei essa coisa da minha cobrança pessoal. Eu falei, quer saber, eu vou focar nesses 2 dias. O primeiro eu fiz sozinha, e o segundo eu estava acompanhado. Aí eu acordei e não foi com o meu despertador, mas foi com o despertador do meu parceiro, assim. Então, vem a Mas sensação. sustentou. Me vem a sensação legal também, de tipo, embora eu não tenha. Porque ele geralmente acorda mais cedo que eu. Então, embora eu não tenha necessariamente feito sozinha, me vem essa coisa de como é bom as companhias, né? Ajudam. Porque o fato dele Sim, ter feito me ajudou a sustentar algo que eu tinha me comprometido a fazer. sim, sim, com certeza. Parabéns, Angélica. Parabéns. Ah, Porque foi aquilo que a gente conversou. Conforme eu for fazendo e for sustentando, eu vou criando uma relação de confiança comigo. E é essa relação de confiança que vai fazer eu sustentar as outras coisas. E você, Marília? Foi muito bom, foi legal, assim, eu tô me sentindo bem mais produtiva, assim, com mais energia nessa última semana. Eu tenho me forçado, não forçado de forma ruim, mas assim, a seguir alguns passos todos os dias, principalmente na hora de acordar, para eu poder sustentar o começo da manhã, assim, Muito sem me bom. cama, sem me perder. E eu percebi que o exercício, e eu imaginava talvez isso, porque eu sabia que escolhendo o exercício era algo que ia me motivar a fazer outras coisas, mas eu percebi que nos dias, assim, que eu fiz os 2 dias, e nos dias que eu fiz, eu consegui, acho que, ser mais produtiva, assim, sabe? Tipo assim, depois que eu fiz exercício, isso me levou a fazer outras coisas. Então, tipo, me deixou com mais energia para fazer outras coisas durante o dia. Então, foi muito bom. Foi muito bom. E aí, como eu já estava lá na academia, eu fiz. Eu Já fiz que eu mais. já tô aqui, Oi? já que eu já tô aqui, Então, né? Aí já tô aqui, vou fazer um treininho, mas também não me forcei, assim, sabe? Tipo, a hora que eu senti que o corpo estava esgotado, eu parei também, fiz algo mais simples mesmo, porque já fazia alguns meses que eu estava sem fazer nada de exercício. E, e sei que isso começa a evoluir para outras coisas, assim. Então, por exemplo, se eu sei que eu vou fazer exercício às 3, eu fico um pouco mais regrada para o horário do almoço. Então, aí eu realmente uhum, faço a minha pausa do almoço, eu faço o meu almoço. uhum. É, eu tô tentando fazer todos os dias, assim, pelo menos o almoço, tipo, fazer a minha refeição. E tem sido muito legal também. Muito bom. Maravilhoso, que bom, gratidão. Ok, então vou explicar para Dani e para Tá exatamente, e nós aqui que estamos nesse processo, a gente vai sustentar pelo menos mais uma semana a mesma coisa. Então, aqui, a Gerlane pode mudar o dia se quiser, né? Mas quinta e sábado, no mínimo 10 minutos de yoga. A Marília, terça e sexta, pode mudar, se quiser, o dia, corrida. A Angélica, quinta e segunda, acordar cedo. E aí, vocês duas, Dani e Thay, vão decidir uma meta para vocês de algo que vocês querem é,
fazer, se vocês não querem procrastinar mais. E aí, a partir disso, vocês vão colocar uma meta muito pequena, muito pequena. Tipo, se você não faz isso nem um dia, por exemplo, eu como doce todos os dias. Eu quero parar de comer doce. O que que eu vou fazer? Vou diminuir isso em 1/4. Então, eu como doce 3 dias e um dia eu não como. Eu como doce 3 dias e um dia eu não como. Quando isso ficar fácil para mim, fácil, eu vou aumentar mais 1/4, certo? Mas, então, eu vou falar da natureza de vocês. Eu dei uma analisada em todos os mapas e aí tivemos resultados muito legais aqui. Eu achei bem interessante. Então, eu vou começar falando da Angélica e da Dani, porque as duas são regidas por Vênus. Vocês duas são regidas por Vênus. A Angélica, a natureza dela é venusiana, mas é diferente da Dani, porque a da Angélica é uma natureza venusiana ligada a ser vista. Eu atendo a Angélica, né? Vocês sabem que a Angélica é a pessoa que eu exponho aqui, falo dos atendimentos, conto das coisas dela. Então, a Angélica, ela tem o Sol na primeira casa também, que é a casa que mostra. E a estrela, que é a constelação da lua dela, ela sempre falava para mim nos atendimentos: eu vou ser famosa, e não sei o quê. E eu não acreditava, eu ficava meio assim: tá bom, Angélica. Aí, só que agora que eu analisei o mapa dela, realmente, a Angélica tem um mapa de celebridade, esse tipo de coisa. Então, a natureza da Angélica é a realização através da comunicação ligada com a arte. Então, para ser atriz de cinema, para ser cantora, esse tipo de coisa, tá, Angélica? E não necessariamente que, essa é o meu lugar de realização, eu preciso ter isso como profissão. Não, mas é o lugar que a minha alma se refaz. Então, é interessante eu estar nesses meios. O da Dani também é venusiano, mas é mais um artístico com as mãos. É mais na utilização das mãos e da criatividade. Então, seria mais artista no sentido de artista plástico, artista escultural, que mexe com as mãos. Mas também é uma energia muito forte de Vênus, e porque o regente da sua 1 está na 5, então é muito essa força da criatividade, de criar, de trazer para o mundo através do belo e da arte. Então, é o lugar de realização da Dani. Thay, está ouvindo? Se ela não estiver ouvindo, depois eu falo, que eu quero saber o que ela acha. Sim, eu tô ouvindo. Tá, então a natureza da Tainara é uma natureza solar, ela é regida pelo Sol. Então, a natureza da Tainara é a iluminação. A sua natureza é uma natureza de filosofia, de religião, de ajudar as pessoas através da iluminação. A sua natureza é muito solar, e o seu sol o regente da sua primeira está na sua casa 9. E a casa 9 é a casa de Júpiter, então a sua natureza é o Sol com Júpiter, então é a natureza do mestre mesmo, da iluminação, de ajudar, de trazer clareza, ajudar as pessoas a trazerem clareza para a vida delas, e uma natureza muito filosófica e religião também. A natureza. Aí, a minha natureza, a natureza da Gerlane e a natureza da Rafa, que não tá aqui, porque, coitada da Rafa, não sei se ela vai conseguir assistir as aulas ao vivo, porque a Rafa tá lá em Dubai. E aí, agora são 11 horas da noite lá. A minha natureza e a natureza da Gerlane, aqui, querida, são naturezas mercurianas. Nós somos regidas por Mercúrio. Então, nós somos regidas pelo intelecto. Nós somos estudiosas, pesquisadoras. Somos regidas muito através de Mercúrio. E a Gerlane é professora de faculdade, né? Não pesquisadora, é pesquisadora realmente, né? Peraí, tá, galera? Peraí, tá? Eu sou pós-doutora, não é pouca bosta, não. Ela é Tô pós-doutora. brincando, hein, galera? Não, então, isso é uma natureza, é alguém regido por Mercúrio. Por exemplo, Gerlane, se você pensar nos momentos que você está fazendo as suas pesquisas de campo, que você está fazendo os seus estudos, não é uma realização que você sente fazendo isso?
Então, Mas eu também adoro pesquisar meu lado bruxa, gente. sim, sim, porque tem isso forte também. E a sua atividade mercuriana está lá na casa 11. Então, é também através dos recursos materiais. É o desenvolvimento dos recursos materiais, é onde você também se realiza. Então, é gerando recurso, colocando din-din no bolso. Importante para você, tá? Então, acho que é. E amigos também, e amigos, eu anotei aqui, porque a casa 11 também é a casa dos amigos. É, Então é isso. O que que vocês acharam da natureza de vocês? Gente, pode abrir o áudio, tá? Vou Eu falar então. amei. Agora a gente Maravilhoso. Pai- sabe que a gente está no caminho certo, né, galera? acho que agora eu preciso acertar o caminho, na verdade. Mas eu percebo essa necessidade de fluir em algo abstrato. Às vezes, né, Cíntia, eu não quero conversar, tem um momento certo de conversar, mas às vezes, por exemplo, tem uma emoção, eu não quero conversar, eu não quero trazer pro mental, assim, eu sinto essa necessidade de fluir no abstrato. E aí, talvez criando algo, ou eu sei poucas notas no violão, mas eu junto três, eu junto duas, tal, para que eu consiga fluir nesse abstrato. Então, fez muito sentido para mim, assim, desse lugar da arte, porque aí eu sinto que com a arte eu não preciso dar um nome a tudo, ai, que isso é isso, 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 eu posso me permitir só sentir, assim, e eu me realizo muito nesse Sim, lugar. Fez bastante exatamente. sentido. Exatamente. E aí, por isso que é importante a gente entender a nossa natureza, porque é maravilhoso. Isso que a Dani fala, e isso nesse lugar é a realização dela. Agora você vai falar para mim de natureza mercuriana mental para colocar o negócio na arte? Não, imagina, gente. Para mim é intelecto, é estudo. Fale com palavras. Me explique através de palavras, sabe? Então, e é curioso porque a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre essas coisas, a gente abre portais e fica horas falando sobre, e eu gosto também, mas eu percebo que alimentar outro lugar. E é muito, muito útil esse conhecimento, né? Porque, né, que como saber usar cada coisa na hora certa, né? Para ter proveito. Sim. E justamente entender esse lugar que eu me refaço. Porque aí, por que que eu trouxe isso para vocês? Porque dentro de uma mentoria sobre procrastinação, eu trouxe isso para vocês. Porque a gente precisa entender algo muito importante que eu até queria falar com vocês aqui hoje, que a gente tem que sair dessa loucura que o mundo está hoje de produtividade intensa sem parar. Eu preciso entender que a minha produtividade vem do meu bem-estar. Então, primeiro eu preciso estar bem, primeiro eu preciso focar em ficar bem para depois ser produtiva, para depois fazer o que precisa ser feito. Porque quando eu estou bem, é muito mais fácil fazer o que precisa ser feito, não é na obrigação, no peso e na tensão. Eu simplesmente faço. Por quê? Porque eu estou bem. Então, por isso que eu trouxe o lugar de refazimento de cada uma aqui, que é justamente para a gente saber que é esse lugar que eu me sinto bem, focar nisso também para que eu fique bem antes de qualquer coisa, certo? Ok. O que eu preparei para hoje foi algo bem legal, bem legal, bem legal. Estou abrindo aqui o mapa mental. Em que eu quero fazer uma prática com vocês. Como eu não sei se eu falei isso no primeiro encontro, mas se eu não falei, eu vou falar agora. A gente já está muito, muito. Ah, lembrei que eu falei. A gente já tem muita informação mental. Então, aqui é muito importante que a gente entenda as questões na prática. Como que isso se dá na minha vida? Por que que eu estou agindo da forma que eu estou agindo? E aí, o ponto que eu queria trazer hoje é por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu faço essa escolha? Então, quando eu tenho a possibilidade de fazer o meu exercício e não fazer, por que que eu escolho não fazer? Quando eu tenho a possibilidade de me alimentar melhor e me alimentar mal, por que que eu escolho me alimentar mal?
Por que que eu faço essa escolha? Se eu tenho a possibilidade de acordar cedo e sustentar minhas práticas ou não fazer isso, por que que eu não faço? Porque é muito fácil eu chegar e falar, ah, procrastinei. É simples. Mas, na verdade, não, eu fiz uma escolha. E por que que eu fiz uma escolha? E hoje é isso que a gente tem que entender. O que que tem por trás da minha escolha? O que me fez tomar essa decisão? E aí eu quero fazer um processo para a gente entender individualmente. Não sei se eu vou conseguir fazer com todo mundo, mas acho que sim, acho que vai dar para a gente fazer com todo mundo. É só a gente ser sucinta nas nossas respostas. E aí, observando o que a outra pessoa está falando, eu também tenho insights sobre o meu processo, tá? Não vou conseguir explicar muito bem, isso aqui tem que ser feito na prática. Então, quem quer ser o primeiro voluntário? A gente vai tentar todo mundo fazer. Levanta a mãozinha no Zoom ou assim mesmo. Quem quer ser a primeira pessoa? Gelane, bora. Bora. Bora, minha filha. Claro que é com a natureza mercuriana que foi a primeira. Gente, tem a fila aí da idade. É verdade, é verdade. A gente respeita os mais velhos aqui. Então vamos lá, Gerlane. Vamos com respostas sucintas para a gente chegar num lugar. E vocês aí que estão assistindo, vão anotando, peguem um papel, uma caneta, ou no celular, ou no computador, e vão anotando as coisas que têm a ver com o seu processo. Que tem a ver que a gente está conversando com o seu processo, que faz sentido para você. Então vamos lá, Gerlane, o seu principal, e vamos fazer um compromisso aqui, que a gente sabe que a gente está num lugar onde a vulnerabilidade é muito bem recebida, a gente não precisa ser nada do que a gente não é, a gente não precisa colocar máscaras, a gente não precisa ser incrível, a gente não precisa mostrar nada para ninguém, aqui a gente só precisa ser verdadeira, porque quanto mais verdadeira eu for e vulnerável, mais profundo eu vou acessar esse processo, mais curas eu vou receber. Então, vamos lá. Gerlane, vamos olhar para a questão do perdão? Ou você quer olhar para o exercício? Escolhe um. Caramba, Escolhe com o seu caramba. coração. Escolhe com o seu coração. Fala com o coração. Deixa eu Olha, sentir no meu perdão. coração. Perdão, ok. Vamos lá, respostas rápidas. Fecha seu olho, respira fundo. Você vai me dizer agora por que é tão difícil perdoar. Porque eu não faço com o outro o que o outro fez comigo. Tá. É sem pensar, tá? Para responder. Por que você não faz com o outro o que o outro fez com você? Perfeito. E o que que tem de tão ruim em ter recebido o que foi feito a você? Sem pensar. Nada. E Não, tudo. tem. Porque se não tivesse nada de ruim, você teria perdoado. Não, não dá para responder sem pensar. Como é que é a pergunta mesmo? Por, por que que o Porque outro, é tão difícil. Ah, isso, por que que é tão difícil perdoar o que o outro fez para você? Vamos partir daí. porque com certeza o outro não perdoaria se tivesse sido o contrário. Porque o outro não perdoaria. É E por que que... como Não, eu você vai entendi, eu entendi. sentir. Tá. É tipo mostrar para o outro, cara, que não é bem assim. É Como? fácil fazer, né? É difícil receber. Já que eu não Em- me permito fazer com o outro o que o outro fez comigo, então eu vou mostrar ao outro quanto o outro me magoou fazendo o que fez. Perfeito. Então você não perdoa para punir, certo? Exatamente. Acredito que sim. É, Perfeito. Então, o que tem por trás da sua escolha, porque é muito fácil falar, eu procrastino o perdão, mas é difícil falar, eu não perdoo porque eu quero punir o outro, certo? Com todo o amor, tô colocando todo o meu amor aqui, tá? Ninguém tá julgando. Ok.
Por que que você quer punir o outro? Por causa da minha dor. Por que que você quer que o outro sinta a sua dor? Não que ele sinta a minha dor, mas que sinta uma dor igual. Que tenha ideia da dor E que por, causou. e por que que você quer que ele sinta isso? A pessoa deixar de ser retardada. Tá. Vai Agora, saber, estou falando isso que eu acredito que dessa forma a pessoa vai crescer, sabe? Vai largar a mão de ser imbecil. tá. Então fecha os olhos e respira e me diz a primeira coisa que vem na sua mente, em que momento que você aprendeu que você precisa causar dor no outro para se proteger? Não aprendi, simplesmente eu acredito que a ausência de perdão seja por esse motivo, porque eu já tentei descobrir de todas as formas o porquê não consigo perdoar a pessoa, né? O ato, não é nem a pessoa, mas o que aconteceu, entende? Por que Tá, não? Por que não perdoar? com quem que você aprendeu a punir? Quem te ensinou a punir? Tipo assim, quem te puniu? Eu acho que a própria pessoa, Não, quando você era nova, na infância. não, ninguém. Eu acho que a própria pessoa tinha essa atitude, teve essa atitude por toda a vida comigo. E aí tá, então como uma forma de... Agora você tá vendo o que que você fez, né? Aí, ó. Entendi. Então você vai trazer para sua memória a primeira dor, o primeiro momento que essa pessoa te puniu dessa forma, o primeiro momento dentro de toda essa relação. Caramba, lembro não. Tá, então eu vou te deixar pensando, tá? Se eu vou te deixar pensando aí, você vai tentar acessar essa memória, porque é essa memória que você vai limpar. A gente vai fazer um processo de limpeza depois, e você vai limpar principalmente a punição, que é o que te impede de perdoar, os seus padrões de defesa, o seu padrão de defesa, tá? Entendendo que não existe do que se defender, e Eu a acho que eu memória. sei. Eu Fala. acho que eu sei. Mais ou menos. Mas foi assim, a pessoa nunca aceitou uma determinada forma de eu ser e como eu, de algumas atitudes minhas e como eu vejo a vida. E por isso, não me aceitou. E todas as vezes que eu gostaria de fazer alguma coisa, sendo quem eu sou, fazer alguma coisa para, como punição, Perfeito. me tirava algo. Perfeito. Então, a Gerlane, abrindo aqui o seu processo, a Gerlane tem um relacionamento de muitos e muitos anos. Posso falar? Posso falar? Pode. Tem um relacionamento de muitos e muitos anos, e essa pessoa, então, desde o começo, julgou a sua forma de ser. Você viveu anos e anos se sentindo julgada. Isso fez você criar um padrão de defesa muito grande, que agora você está soltando tudo para que essa pessoa, você faça essa pessoa se sentir da forma como você sentiu, e isso te impede de perdoar. Só que você sofre mais do que você faz o outro sofrer, porque você fica nessa procrastinação do perdoar, porque a pessoa sofre, mas você também sofre nesse processo. Então, você vai purificar isso. Ok, guarda isso para você. Vou colocando na ordem de quem tá aparecendo aqui para mim, tá? Vamos, Angélica. Talvez. Oi. Oi, vamos lá. Angélica, o que que você quer trazer de que você tá procrastinando? Eu, se por um lado a gente está trabalhando na coisa da corda cedo, por outro existe algo que para mim veio muito forte no processo da Gerlane, que é o apego ao meu pai, assim. Eu tô procrastinando o desapego, soltar, o tipo, deixar pra lá, sabe? Parar de esperar, parar de... No caso, meu pai não fala comigo, a gente tem 3 anos, assim, é um processo bem profundo e doloroso, é o que eu vivo com ele. A gente antes vivia uma codependência horrorosa. Enfim,
E aí eu quero soltar esse querer ele de volta, sabe? Porque eu tomei consciência de que eu tô querendo alguém por perto do jeito que eu queria que fosse, não a pessoa que ele é. E que a pessoa que ele é mais saudável distante de mim. Então, por que que eu ainda quero que ele volte? Perfeito, perfeito. Então, fecha os olhos e respira fundo. Deixa aberto o som. Aham. Respira fundo. E vamos todo mundo olhar para tudo que a gente está falando das outras pessoas e vamos trabalhar o máximo da compaixão. Olhar para a pessoa e sentir compaixão, porque isso ajuda no processo da pessoa. Porque, como eu falei no primeiro encontro, a gente está num campo aqui. A partir do momento que a gente cria qualquer julgamento sobre o que o outro está falando, a gente cria uma resistência e o outro não consegue falar. Então, quando a gente cria um campo de compaixão, a gente dá a possibilidade do outro se curar. E aí isso contribui, a gente cria mérito para nós mesmos também, porque a gente está tendo compaixão pelo outro. Então, vamos todo mundo trabalhar com paixão, vamos respirar fundo. Angélica, como seria soltar o seu pai? Não me veio nada verbal, mas me veio uma sensação ruim na garganta, assim. Tá? O que aconteceria de ruim se você soltasse o seu pai e cada um fosse viver sua vida? Se você parasse de prender ele energeticamente no seu campo? O que aconteceria de ruim? Uhum. Bem nada. Tem alguma coisa que se não tivesse, você soltaria? Me vem as memórias, lembranças da minha infância, do que eu lembro da gente ser muito amiga. Uhum. Então, como seria estar sem ele? Me vem uma revolta Uma revolta de... de como pode um amor tão bonito hoje ser tão mal visto, sabe? É, como pode alguém, é a sensação que me dá desperdiçar esse amor, sabe? Uhum. Então, seria a sensação de perder. Eu tinha um grande amigo e eu perdi o meu grande amigo, certo? Sim, Tá. Então, respira fundo. O que tem de tão ruim perder um amigo? vem no coração que nesse caso não é qualquer amigo, Uhum. que amizades elas vêm e vão, mas eu- ele só me tem de filha e ele ainda pode ter várias filhas, né? No caso, realmente eu só tenho ele de pai, assim. Foram anos e anos de amizade e de companheirismo, né? Até onde eu percebi. E aí vem isso do cara. Você pra mim, eu sou eu pra você até onde eu lembrava. E aí Uhum. tá vindo a sensação, né? Então, será que foi tudo mentira? E aí a revolta, ela só se retroalimenta. Uhum. E o pai é o quê, Angélica? O que o pai representa na vida de uma pessoa? Cara, eu tive a sorte de viver um pai arquetípico, tá? Um pai um pouco mais margarina, entre muitas aspas, porque existem muitos tipos de paternidade, mas era um pai presente na medida do possível, um pai que ouvia, um pai que fazia de tudo, inclusive, para me dar a vida que ele não teve, um pai que estaria disposto ao perdão, né? Um pai que se coloca na posição de pai, que lembra que é o adulto, essa parte foi a que não rolou. Certo. Então, esse pai era a segurança, certo? Sim, total. Então, faz sentido para você que a Angélica não solta o pai, porque ainda existe uma sensação de que o pai é a segurança, e se ela soltar o pai, ela fica insegura. E aí, te conhecendo e falando aqui do seu processo, você ainda cria situações de insegurança para, de alguma forma, se sentir segura e se sentir conectada com esse pai, mas que a realidade é que essa conexão não é mais a mesma coisa, sim? Sim.
Tá, então você vai trazer, respira fundo, e você vai trazer a memória que te vem quando eu te pergunto em que momento você entendeu que a sua segurança só podia vir do seu pai. Só me vem uma coisa, que não é uma Uhum, memória tão literal, uhum, mas ele me prometeu o mundo. Tipo, ele olhou no fundo dos meus olhos e, querendo ou não, ele era tudo que eu conhecia, tudo que eu confiava. Ele me prometeu o mundo. Ele disse que nunca ia sair do meu lado. Ele disse que tudo que ele tinha era meu. Ele disse que até onde eu precisasse, eu sempre poderia contar com ele até o fim da vida. Tudo que ele tivesse era meu, sabe? E ele repetia isso quase todos os dias. Assim como quase todos os dias, ele também dizia que me amava e dizia quanto era importante dizer que me amava. Então foi quase como eu comprei o discurso. Eu efetivamente comprei. perfeito. Então, e aí quando seu pai, uma criança, né? Quando um pai fala tudo isso para uma criança, a criança, claro, acredita naquilo, porque é a única coisa que ela conhece e ela se sente totalmente segura. E aí, quando a adulta Angélica cresce e vê que as coisas não são assim, é, gera toda uma instabilidade física mesmo na vida. Então, eu não consigo desapegar do meu pai, porque meu pai é a minha sensação de segurança. Você vai trazer essa memória e vai trazer tudo isso para a sua purificação, tá bom? Amém. Deixa eu só anotar aqui para eu lembrar do que eu tenho que falar na hora. Eu só vou botar um adendo que eu não tô Pode culpando falar. ele, tá? Porque Não, me de forma vem alguma. uma coisa assim de não querer entrar no lugar de alguém que tá culpando ele, reclamando. Eu passei muitos anos fazendo isso. Então, eu trabalhando sair disso, então não é esse o Uhum, lugar. uhum. Não, Angélica, com certeza. E você sabe que eu estava dando uma olhada no seu mapa também, e eu vi, você tem o Sol na primeira casa, e o Sol na primeira casa representa a presença muito forte do pai no começo da vida, mas depois realmente vai cada um para o seu lado como forma de crescimento, para os dois crescerem. Tá, Danizinha, tu, Suiri? Oi. Oi. Me fala, o que que você está procrastinando, que você quer parar de procrastinar? Hum, hum. Eu quero realmente parar. Nossa, isso é tão profundo para mim. Só de tá tudo bem na hora de começar a falar, assim, eu sinto um mal-estar no corpo inteiro, assim. Porque você não é muito das palavras, né? E, gente, a Dani é É. super pra dentro. Então, realmente, que bom que você está se sentindo segura aqui para falar. Ah, é. Isso sim. É mais por uma questão de, às vezes, não conseguir me compreender por completo, mas enfim, é, de não compreender os bloqueios, na verdade, né? Uhum, Mas o que eu vejo, inclusive, o que eu estava fazendo antes, ou tentando, né, fazer aqui antes de entrar na mentoria, aqui, o que eu procrastino para fazer é o meu projeto. Eu vou chamar assim de projeto da minha alma para vocês entenderem, mas eu tinha uma visão muito utópica e infantil sobre isso. Vim fazendo terapia para entender que, na verdade, existem muitas formas de servir, né? E eu uhum, já estive servindo de algumas formas, como, por exemplo, advogada, tá, né? E mesmo tendo um retorno financeiro, vendo que a coisa está evoluindo, que é um caminho que se abre, fica muito claro que eu não estou no meu potencial e que isso não me traz vida. Não é algo que quando eu faço, falo sobre, me traz vida. E ao contrário de um projeto que é da minha alma, baseado na minha jornada, coisas que eu já vivi e totalmente conectados com espiritualidade. Também já tentei fugir muito disso e, tipo assim, não consigo entregar nada de palpável, que é a espiritualidade, vou falar de negócios, vou falar de marketing digital, mas a minha alma me traz de volta para cá, sabe? E é engraçado porque quando eu começo a sair disso, caminhos se abrem, assim, uou, só vai. E aí tem que ter a coragem de falar, não, tá dando retorno, tá fluindo, não. E aí eu entrei recentemente numa mentoria voltada para você desenhar um projeto
que é uma experiência, pra criar isso para pessoas a partir da sua história. Então, é um mapeamento da sua história que você consegue criar de jornada para outras pessoas. Então, é uma mentoria que era um mix de marketing com também artístico, enfim, eu falei, agora vai. E aí, fizemos, a primeira parte da mentoria foi dessa parte de acessar a coisa, né? Na hora que chegou na segunda parte, começar a estruturar, né? Eu estou travada. E aí eu falo, não, vou fazer, eu não faço, eu tô procrastinando total. Eu falei, hoje eu vou fazer. Aí eu abri, comecei a olhar aquilo e falei, muita coisa, não sei se eu sei mesmo isso, sabe? Então é isso que eu tô procrastinando. Ficou claro? Uhum. Hum. Tá ouvindo? Tá esperando que eu falar? Eu acho que o projeto que eu tô procrastinando é esse, é um projeto. Eu tenho muita vontade de criar algo para as pessoas acessarem poder espiritual, que não é a fé de uma forma fantasiosa, tal, que eu acesso para ter sensações, mas a fé de um ponto de vista de poder, sabe? Que eu acesso e eu trago isso para minha vida e faço coisas acontecerem. Eu tenho vontade de criar algo nisso e eu travo, eu procrastino. Travou? Ah, eu tô, nossa, o que mais eu falo? Gente, caí. Eu tava aqui falando sem parar. O que você está exigindo de mim? Caí, voltei agora. Não tem um atendimento que minha internet não caia pelo menos uma vez. Eu sou cara É. assim. Tá, Dani, entendi. Ok, então vamos olhar para isso, tá? Então fecha seus olhos e respira fundo. Pensa no seu projeto. Pensa no seu projeto como uma forma. Se esse projeto estivesse materializado hoje, o que poderia acontecer de ruim? Não gerar transformação, não ser tudo isso que eu penso. Tá bom. Então, você vai, materializa seu projeto, pá, bota no mundo. Ninguém tem transformação nenhuma, não ajuda ninguém com nada. Qual é a sensação que te vem? Contraditório, me veio um certo alívio, no sentido, tipo, pelo menos eu fiz. Tá, tá. Mas eu vejo que tem algo de ego muito forte envolvido, assim. Tipo assim, sabe aquela história que você conta pra você, daí se você põe na prática e vê que não é, você fala, sou uma farsa. Muito bom, muito bom. E o que tem de tão ruim ser uma farsa, Dani? Se isso tudo fosse uma farsa, meio que a vida meio que perde sentido, assim, pra mim. Tipo assim, o que eu achava que era, não é, então eu vejo um vazio, assim, uma falta de significado, sabe? Uhum, entendi. Então, fecha os olhos e respira fundo. E você vai se conectar e vai ver se surge. Se surgir, você me fala. Se não surgir, tudo bem. Aí a gente vai mais profundo. Se surge alguma coisa quando eu te pergunto, em que momento da sua vida você se sentiu uma farsa? Ou você entendeu que você era uma farsa? Ah, me vem uma fase muito específica, né, que é a minha fase que eu fui da igreja, que era como se tivessem duas Danielas coexistindo dentro de mim, e uma que realmente tinha prazer em estar fazendo as coisas da igreja, e outra que vivia aquilo que pregava que não podia. Eu fazia isso, duas coisas, né?
Uhum. E aí eu meio que me sentia, tinha momentos que eu me sentia uma farsa. Que não é tão, não é que eu sou tão ruim assim, porque começou com eu não conseguia acreditar nas coisas da igreja, assim, eu não conseguia acreditar, era uma conta que não fechava para mim, mas eu continuava me esforçando, e aí chegou um tempo que eu percebi que eu estava afim, sim, eu com fechar o olho, acessar Deus sempre foi muito real, nunca consegui me negar isso, isso é talvez a coisa mais real da minha vida, assim, mas o que eu fazia, sabe? Ali na igreja, tal, eu me sentia nesse lugar. Uhum. Muito bom. Tá. E voltando para o seu projeto, se o seu projeto não gerar transformação nenhuma, como você se sente sobre o que as pessoas vão achar? Envergonhada. Tá. Envergonhada pelo quê? Essa sensação de ser uma farsa, de como se eu estivesse mentindo, né? De uma certa forma, assim, até influenciando, às vezes contando uma história que convence, a pessoa chega lá, faz e não era aquilo. Eu me sinto, sabe? Perfeito. Tipo, Uhum. Tá, agora vamos fechar os olhos e respirar fundo. Que memória da minha infância vem quando eu penso em momentos em que eu me sentia uma farsa, que eu mostrava algo para o mundo, mas na verdade eu não era aquilo que eu estava mostrando para o mundo? ai, profundo, hein? Se você não quiser falar, você guarda só para sua purificação, mas é interessante falar porque às vezes alguém Não, aqui está vivendo o mesmo processo que você. não é, não, me sentindo bem à vontade, assim, quanto a isso. Uhum. É mais a tentativa de ser sucinta. Mas, tipo, eu cresci num contexto que minha mãe começou a trabalhar, estudar, e eu cresci muito sozinha, assim, muito largada no prédio, né, que eu cresci, no condomínio. E aí as pessoas falavam, eu me sentia muito, não gostava disso, me sentia largada, como se ninguém ligasse para mim, que eu não era cuidada, tal. E eu tentava passar para as pessoas que isso era o máximo, que eu tinha liberdade, que eu fazia o que eu queria, que eu já era super pra frentex, que eu entrava a hora que eu queria, eu ficava quantas horas brincando, entendeu? E eu passava essa imagem de que eu adorava isso, e eu, por dentro, eu tava assim, meu Deus, que E alguém te abandonado. descobriu em algum momento? Alguém olhou e conseguiu te ver de verdade, ver sua dor ou nunca, assim? Acho que não. Acho que foi quando eu comecei a falar mesmo. Tá, fica com isso, observa. Talvez alguém tenha te visto e isso tenha feito você se sentir envergonhada. Talvez a pessoa não tenha falado com todas as palavras. Não, isso acontecia porque, querendo ou não, eu era uma criança. Aí você vê a criança que tá sempre o dia inteiro na rua, toda suja, toda, porque eu brincava o dia inteiro, né? E aí tinha as Uhum. crianças que estavam sempre. Então, na verdade, acho que lembrei de uma vez, lembrei de um acontecimento. Sim, lembrei. Que a mãe de um menino pa- proibiu ele de andar comigo, assim. Que acho que era Como um você se menino. sentiu? Me senti muito mal. Muito. Eu fiquei envergonhada, eu fiquei com raiva dela também, muita raiva dela. Então você vai trazer essa memória para limpar, porque a Dani não coloca o projeto dela no mundo porque ela não quer sentir tudo isso de novo. Ela não quer ter medo de ir e mostrar algo e parecer algo que talvez ela não se sinta verdadeiramente, que talvez seja pronta para falar sobre isso, sobre espiritualidade. E aí, quando eu me coloco, e eu me coloco na vulnerabilidade de poder alguém falar para mim, nossa, isso que você faz não é legal alguém me julgar, eu volto para essas sensações da criança. Então, eu prefiro nem me colocar nessa situação que é muito perigosa. Então, por exemplo, eu estou aqui dando essa mentoria. Alguém pode falar, nossa, que chato, insuportável, coisa chata. E aí, se eu não resolvi as minhas questões da infância, né, o meu medo de errar, o meu julgamento, eu não faço. A minha mente vai me proteger de fazer, tá bom?
Perfeito. Fez muito sentido. Que Obrigada. bom. Deixa eu anotar aqui. Marília, amada, eres tu. Eu tinha pensado numa coisa no começo, mas o assunto o tema que a Dani trouxe me pega muito, assim, porque eu tenho falado de um projeto já tem um tempo e doideira, né, que eu falei desse projeto para uma amiga ontem, é, e ela me perguntou várias vezes por que que eu não estava fazendo isso ainda. É, e eu acho que é isso, assim, é um projeto que é algo que eu quero fazer para ajudar mulheres empreendedoras, com o que eu tenho de conhecimento em gestão de pessoas, em RH, departamento pessoal. E já tem um bom tempo que eu tenho isso na minha cabeça. No ano passado eu tirei isso da minha cabeça e coloquei tudo no papel. Eu planejei tudo. Eu escrevi, eu cheguei a me inscrever num programa de aceleradora no Chile. Eu não passei, mas essa inscrição me fez, como eu tinha que entregar muita coisa, eu basicamente montei o projeto inteiro, toda a estrutura, enfim, tudo que eu precisava para o projeto. É, Só que ele tá na gavetinha, né? E fica lá. E Perfeito, Marília. eu tenho sentido muito nesse ano, assim, que é algo que tem me chamado, mas eu não, eu fico procrastinando. Maravilhoso. Vamos olhar para isso, então. Então, fecha os seus olhos, respira fundo. Vamos todo mundo fechar o olho e respirar fundo rapidinho para trazer a leveza? Vamos todo mundo fechar o olho e fazer uma respiração profunda. Ok. Marília, eu gostaria que você pensasse no seu projeto sendo realizado, esse seu projeto sendo colocado no mundo. O que pode acontecer de ruim se você colocar o seu projeto no mundo? Me vem eu não conseguir atingir essas pessoas e ser só mais uma. Perfeito. Eu gostaria que você imaginasse. Como chama o seu projeto? Tem nome? Não, Eu gostaria que você imaginasse realizando o seu projeto, e aí você vai e coloca ele no mundo, e aí acaba que ele não atinge muitas pessoas, fica uma coisa ali bem na média, e vira só mais um projeto dentre os outros. Qual é a sensação que te vem? é de fracasso. Fracasso. Maravilhoso. Então, respira fundo. Como é a sensação do fracasso no seu corpo, Marília? Eu conheço esse lugar. No meu corpo é como se eu me desmanchasse. Uhum. Muito bom. E por que que é tão ruim fracassar, Marília? Acho que, não sei. Eu acho que porque eu me cobro demais, talvez eu tenha uma expectativa alta comigo ou um pensamento de que eu não posso fracassar porque sou eu e eu, sabe? Hum. E o que que você pensa sobre você mesma quando você se sente fracassando? Eu penso mais no que eu poderia ter feito do que nas coisas que eu já fiz.
Como assim? Hum, Se eu fracasso em alguma coisa, eu fico só pensando no que eu poderia ter feito para não fracassar, do que pensar em coisas, nas coisas que eu já fiz até então e que talvez poderia fazer mais ou Uhum. poderia. E aí você pensa nas coisas que você poderia ter feito para não fracassar e você faz essas coisas para tentar de novo ou não? Não, Então faz sentido que você só faz isso de uma forma para se sentir mais fracassada, para aumentar essa sensação de fracasso? sim, Porque eu penso, nossa, eu poderia ter feito isso, mas não fiz. Poderia ter sim, feito aquilo, mas não fiz. Eu fracassei, certo? certo. Eu Ok, acho que pode. uma punição para mim. Para se punir, Uhum. perfeito. Então fecha seus olhos, respira fundo. Ah, você vai me trazer a memória que tiver quando eu te pergunto quando foi a primeira vez que você sentiu que você era um fracasso e que você merecia ser punida por isso. Eu não sei se eu lembro da primeira vez, mas eu tenho muito o sentimento da infância de que é, o meu pai, ele aceitava só a minha irmã e não eu. Hum, Então, depois que eu cresci, eu lembrei não, eu descobri que ele é, achava e acusava a minha mãe de eu não ser filha dele. E e acho que foi aí que eu entendi o porquê que eu me sentia tão excluída dessa relação que existia entre eu, minha irmã e o meu pai. Então, eu sempre, eu como irmã mais nova e a minha irmã como uma pessoa muito expansiva, eu ficava sempre na sombra dela. Então, eu acho que é esse sentimento da infância, sabe? De não ser aceita por alguém que eu gostaria que olhasse para mim. muito bom, muito bom. É, e me diz uma coisa. Quantos anos você tinha quando isso acontecia, mais ou menos? Ai, que eu me lembro, eu acho que eu tinha uns 6 anos. Tá? E o que que a Marília de 6 anos, vendo tudo isso, percebendo tudo isso, o que que essa Marília achava? O que que ela pensava? Por que que o pai dela agia dessa forma com ela? Num pensamento, quando eu era criança, eu acreditava que era porque a minha irmã era a preferida. E por que que a sua irmã era preferida? O que que ela tinha de tão especial que você não tinha? Ela era bem parecida com meu pai. Eles, eles têm a mesma cor do olho, que era algo que falava muito. E de personalidade também, ela era muito parecida, assim, com meu pai. Uhum. Você falou que ela era mais expansiva, né? Uhum. Ok. Marília, faz sentido para você que quando você vive isso na infância, e aí a criança que vê isso, ela entende como o pai e a mãe são os referenciais de amor e aceitação. Quando o meu pai não me aceita, quando eu não tenho a aceitação do masculino, eu começo a achar que ser eu é errado, porque eu vejo que ele aceita um outro feminino, ele aceita a minha irmã, então ser a minha irmã é o certo. Então, eu acabo criando uma sensação de que ser eu não é certo, ser eu não é o suficiente. Então, para mim, é muito difícil materializar os meus projetos por si só,
que são os projetos que não dentro de uma empresa, porque dentro de uma empresa tem todo um aval. É muito difícil eu materializar meus projetos por si só, porque eu acho que não é certo ser totalmente eu acho que meu projeto não vai ser totalmente certo, e eu acredito não, e eu tenho muito medo da rejeição. Eu tenho muito medo da rejeição. E quando eu coloco um projeto no mundo, eu coloco a minha cara para ser rejeitada também, porque muitas pessoas não vão se identificar com o meu projeto e não vão comprar o meu projeto. E para mim, a rejeição é o fim do mundo. Faz sentido? Mas, Tá bom, vai. então. Gratidão, Marília. Estamos todas juntas, tá? É essa memória que você vai purificar e a rejeição, tá? Thay, amiga, querida, você tá podendo, querendo falar, ou a gente já vai para Pois, purificação? tô podendo falar, vou ter que ficar de máscara aqui, que eu fiz um procedimento no lábio e tá assim, tão bonito. Aí eu falei, não, deixa eu colocar uma máscara que aí eu Tá consigo bom, aparecer. tá bom. Deixa eu só anotar o da Marília aqui. Ahn, ok, Thay, o que você quer colocar em ação que talvez você não esteja colocando? Então, quando você começou a falar disso, né, e aí eu fui pensando, e eu tava pensando em falar sobre a minha dificuldade em conseguir sustentar uma prática matinal, sabe? De Uhum, acordar e fazer as práticas para depois começar a trabalhar e tudo mais. Mas aí depois eu comecei a sentir que tem uma coisa que eu estou procrastinando, que isso me afeta muito e está me afetando nesse exato momento, que é a questão da minha administração financeira. Tipo, eu gero recursos, eu gero bastante recurso, mas eu sinto que eu não sei gerir isso muito bem, e aí eu sei que eu tinha que estar olhando para isso e eu não olho, parece que eu não sei, eu não consigo parar e falar, olha, agora eu vou organizar minha vida financeira, eu vou deixar de gastar aqui. Não, tipo assim, tô meio sem grana, mas vamos fazer isso aqui? Vamos. Ah, uhum, gostei disso aqui. Tipo assim, parece que eu não tenho controle, sabe? E entendi. aí eu acho que eu sinto que eu procrastino de olhar para isso. Muito bom. Uhum, muito massa. Importante. Então tá, vamos olhar para isso. Então, feche seus olhos e respira fundo. Tá, eu vou pedir para você imaginar que você, hoje, na sua vida, você tem uma organização financeira muito boa. Então, você sabe o quanto você ganha, você sabe o quanto você gasta, você sabe a sua necessidade de sobrevivência, o quanto você gasta para sobreviver, você sabe quanto você tem de lucro, você investe, tudo muito bom na sua vida financeira. Quando você enxerga essa realidade, o que que tem de ruim nessa realidade? O que que pode acontecer de ruim? Eu não sei, parece que, tipo, se tiver tudo certinho, assim, tão redondo, tipo, e aí, o que eu vou fazer, sabe? Se já tiver tudo certinho, sabe? Uma coisa assim, Muito que bom. eu acho que, eu não sei se foi com você que a gente já falou, que é tipo eu não sei se é esse vício na adrenalina, de tipo, nossa, eu preciso gerar esse recurso, aí eu vou e eu gero, parece que eu funciono muito bem quando eu tô nesse lugar, sabe? Então, eu não sei se é isso mesmo, mas é como se tipo, tá, e aí? O que eu vou fazer então? Porque já faz tanto tempo que eu tô nisso, sabe? De Uhum, tipo, nossa, tem cartão de crédito vai vencer, preciso gerar recurso, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, sabe? Que eu acho que uhum. eu nem sei viver de outra forma. Muito bom, muito bom. Fecha os olhos, respira fundo e me fala o que te vem, que memória que te vem ou que te vem
quando eu te pergunto em que momento você aprendeu que a vida é movida por desafios. Eu acho que me vem assim, muito meus pais, que sempre brigaram muito por dinheiro, assim, sempre as brigas em casa eram por causa de dinheiro. Então eu via muito meus pais brigando, meu pai gritando, minha mãe tendo que se virar nos 30, sabe, para fazer as coisas, para conseguir sustentar 3 crianças, né? E me veio uma memória assim, tipo, como dinheiro não é fácil, dinheiro é difícil, sabe? Dinheiro é muito difícil. Não é uma coisa, não cai em árvore, não. Tipo assim, sabe? Como não é leve, não, sabe? Não é tranquilo lidar com o dinheiro. Uhum, perfeito. E aí, quando você cria facilidade de lidar com o dinheiro, você automaticamente já cria o desafio para que não seja fácil, certo? Sim, E aí faz sentido que você faz isso para reproduzir sua mãe? Para reproduzir, honrar sua mãe, honrar tudo isso que ela passou? sim. E parece que quando eu tô, por exemplo, às vezes meu pai me liga e fala, e aí, como que tá? Eu nunca falo, tipo, meu, tá super bem. Ou pra minha mãe, tipo, meu, eu tô muito bem, sabe? Tô conseguindo fazer tudo que eu preciso, tô com dinheiro sobrando. Tudo bem que não acontece muito assim de ficar sobrando sempre, né? Uhum, Mas porque justamente eu acho que eu crio isso. Aí eu vou lá, crio uma dívida, faço uma compra, parcelo um negócio, uhum, aí eu pago não sei o quê, sabe? E aí parece que eu tenho meio que vergonha de falar que exato. eu tô, que eu tô bem. Tipo Uhum. assim, às vezes meus pais falam assim, ah, filha, que você mora na praia, né? E aí eles acham que a Aí você vida é já boa. fala o desafio, né? Não, moro na Eu já praia, falo, mas aqui não, tá minha de vida calor não é demais. fácil. Eu trabalho pra caramba. Você acha que eu fico indo na praia? Eu não fico indo na praia. Eu trabalho muito. Tipo assim, eu já trago o quanto é difícil a minha vida. E na verdade, minha vida é maravilhosa mesmo. Uhum. Sabe? Tipo assim, eu tenho uma vida muito boa aqui em Florianópolis. Eu trabalho muito, mas eu trabalho muito com uma coisa que eu gosto. Tipo assim, eu moro numa casa que eu me sinto bem, que eu gosto, que eu sonhei, sabe? Então, tipo assim. Não tá tudo assim. Eu Tá tudo bem, na trabalho verdade, muito, né? mas a verdade é que, tipo assim, se eu quiser um dia não trabalhar, ir num café, ir na praia, eu posso fazer isso. Só que parece que eu não, é como se eu reconhecesse isso, tipo, ia ser muito diferente, sabe, deles. Sim, Inclusive, meus sim. pais estão aqui em casa. Nossa. Então, forte, né, trabalhar isso agora. Sim, É, então, Thay, você vai purificar essa memória da sua mãe trabalhando, 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 e durante o processo você vai olhar para sua mãe, e vocês que estão assistindo e observaram também que vocês estão reproduzindo os pais, que vocês estão reproduzindo o campo familiar, vocês também vão fazer isso. E aí você vai falar, mãe, te vejo, te reconheço, só que as coisas não precisam ser assim para mim. Eu posso sim estar bem, eu posso sim estar satisfeita, sabe? Esse livro que inclusive vocês que me deram, fala muito sobre isso. Ele fala que a gente está sempre fazendo exatamente as mesmas coisas e repetindo o que os nossos pais falaram. Então, se sua mãe falou, dinheiro não é fácil, você comprou aquilo, e aí quando fica fácil, você já vai gastar tudo para você se endividar logo e para poder estar dentro do que sua mãe falou para você. sim, cara. Inclusive, semana retrasada, acho, eu tava com a Dani aqui, né? E eu falei assim, nossa, amor, eu não sei o que que eu faço com. Eu tenho uma grana aqui, né, que tá sobrando. E aí eu não sei o que que eu faço. Eu já dou entrada na carta logo, o que que eu faço? Eu falei, parece que eu até sinto uma coisa assim quando eu tenho dinheiro sobrando e tal. E aí, meus pais, para vir para cá, vocês acreditam? Meu, fazia muito tempo que isso não acontecia. Tipo assim, meus pais decidiram vir para cá, fazia 1 ano e meio que eu não encontrava o meu pai e tal, e aí eles vieram juntos, coisa que nunca aconteceu. Meu, eu fiquei sem dinheiro. Eu Para fiquei sem dinheiro, honrar, eu tô imagine se dura, eles te dura, veem dura. com A conta dinheiro. negativa. Parece que assim, Uhum. eu falei, gente, isso não é uma coisa.
parece que tem algo mais profundo nisso, sabe? Uhum, Fazia muito tempo que não chegava nesse nível. E aí eu tô uhum. tipo assim, gente, por que que eu criei isso? Parece que tipo assim, sim, mãe, eu tô te honrando aqui, sabe? Tipo assim, honrando a escassez, sabe? Uhum. Tá. Então você vai trabalhar nisso, e principalmente na memória de que dela falando isso para você, que dinheiro não é fácil, tá? Tá Ok, bom, gente. Então a gente vai gratidão. fazer. Gratidão, Thay. A gente vai fazer a meditação dessas liberações, tá? Vai ser bem gostoso. Mas eu vou pedir 1 minuto para vocês, que eu tomo muito chá, eu preciso fazer xixi, tá? 1 minuto. Eu já volto. Se vocês quiserem fazer xixi também, aproveita. Se vocês puderem deitar, se não puderem, não tem problema. Mas se puderem deitar, vai ser melhor. Então, bora. Bora que tá quase na nossa hora também, mas vai ser rápido, tá? Era isso mesmo que eu queria fazer com vocês hoje. Era, era isso, porque isso é um dos principais pontos, que é justamente a gente entender por que que eu faço essas escolhas. E aí, nisso, a gente entende que não existe isso de, simplesmente estou procrastinando. Não, estou fazendo uma escolha. Por que eu estou fazendo essa escolha? Tá? Então, eu vou pegar a música aqui, vou colocar a música. Quem puder deitar, pode deitar. Quem não puder, pode ficar de olho fechado. E eu vou colocar a música e vou começar a guiar. Todo mundo tá pronto para fazer? Tá. Então, vamos respirando fundo. A gente vai inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Vamos inspirar pelo nariz, expirar pela boca. E a gente vai focando no momento presente. A gente vai focando no aqui e agora. Lembrando que esse é o único momento que existe, é só o presente. A gente vive eternos presentes. E a gente vai agradecendo a oportunidade de estar aqui, a gente vai se agradecendo por me permitir estar aqui hoje e acessar isso que eu acessei, acessar essas respostas, entender que no mundo espiritual nada é por acaso. Tudo que eu acesso, eu tenho merecimento para acessar. Eu só acesso uma informação sobre mim mesma quando eu tenho merecimento de acessar essa informação. E esse entendimento é a luz da verdade. E a luz da verdade me permite curar. A luz da verdade dissolve todas as percepções errôneas, todas as distorções, porque tudo isso que a gente acabou de ver são distorções de realidade, não são a realidade. A realidade é comprovada quando acontece a mesma coisa com todo mundo.
Mas se algo acontece comigo por conta de uma percepção que eu tive, isso é meu, isso é uma distorção minha. E agora, com todo o meu ser, com toda a minha alma, com a minha mente, com o meu espírito, eu escolho mudar isso. Eu coloco a minha energia, a minha certeza, a minha firmeza. Eu solicito a presença dos meus guias, mentores, benfeitores, seres divinos que me acompanham e peço com muita humildade, com muita humildade mesmo, para que esses seres me ajudem a limpar isso, a me purificar, a estar e conseguir realizar as coisas sem essas distorções que me impedem e contaminam as minhas ações, contaminam os meus projetos com essas vibrações mais densas, que também fazem parte da realidade, mas agora eu não escolho. Eu não escolho. Agora eu escolho agir em outra vibração. Não existe nada de errado com tudo que eu vivi. Eu vivi do jeito que precisava viver. Eu aceito a forma que eu vivi. Eu aceito tudo que eu vivi. Eu honro. Eu trago tudo isso para dentro do meu coração. Mas agora eu escolho fazer diferente. Eu escolho subir uma oitava. Eu escolho estar em alinhamento com o meu eu mais elevado e viver esse alinhamento. Então eu respiro fundo, expirando e limpando, purificando. E eu imagino que do centro do meu coração surge uma pequena fagulha de luz verde. Essa fagulha de luz sai do meu peito, desce e entra na terra. E vai descendo, 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 passando por diversas camadas, descendo, 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 e chegando ao coração da Mãe Terra, um coração de cristal, um quartzo rosa. E essa pequena fagulha de luz conecta o meu coração ao coração da Grande Mãe, pois somos todos filhos da Terra. E a gente sente essa conexão de coração para coração. E a gente respira nessa conexão. Essa fagulha se enche dessa energia e começa o seu retorno. Então vem subindo, 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 volta para o nosso coração e essa energia rosa vai se espalhando para todas as células do nosso corpo. Eu imagino que do topo da minha cabeça se abre uma linda bolha de luz azul. Eu entro nessa bolha de luz azul e começo a subir. Então eu vou subindo, 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 subindo infinitamente. Vou passando por camadas de luzes claras, camadas de luzes escuras e vou subindo, 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 subindo. Vou passando por uma camada de luzes douradas e vou subindo mais ainda. Vou passando por uma camada de gelatinosa, que tem formas, cores e números, e eu vou percebendo à minha frente uma névoa rosa. E essa névoa rosa é a lei da compaixão. É a lei mais elevada que existe. E eu escolho ter compaixão por tudo que eu vi, por tudo que eu vivi. Eu escolho olhar com um olhar de compaixão, que é um amor, é um entendimento da situação. Eu não tenho mais raiva, eu não tenho mais apego, eu não tenho uma cristalização de acreditar que é aquilo, que foi aquilo, que só pode ser aquilo a minha vida. Eu entendo com o olhar da compaixão e eu percebo que essa névoa rosa vai me levando mais e mais para cima. Eu atravesso um portal e entro num lugar onde tudo é branco perolado. E eu vou subindo mais e mais e mais infinitamente nesse branco perolado e eu vou me dissolvendo nesse branco perolado. Eu vou me tornando um com toda a criação. E eu vou entendendo que essas pessoas que fizeram parte dessas memórias também são uma parte minha. E eu também sou uma parte delas. Porque tudo é um. Se tudo é feito de átomo, tudo é feito da mesma coisa. Então, eu também sou isso. Eu também sou essas pessoas. Então agora eu consigo ver a realidade por trás de tudo. Eu consigo ver que cada um agiu da sua melhor forma, que cada um fez aquilo que podia, que as percepções que essas pessoas traziam dessa realidade, dessa existência, veio de outro lugar. E que, como tudo é feito de átomo e tudo pode se moldar de diversas formas, eu não preciso mais viver dessa forma. Mas eu levo tudo isso no meu coração, com real perdão, compaixão, amor.
Então agora, cada uma vai visualizar a sua memória, vai olhar para si mesma dentro dessa memória, vai segurar as mãos. Se você vê você criança, adulto, adolescente, idosa, você vai olhar para você. Você vai segurar nas suas mãos, você vai dizer, eu te vejo na sua mente. Você vai dizer, eu te vejo. Eu te vejo e eu vejo o seu sofrimento. Eu vejo a sua dor. Eu vejo o seu medo. E eu vejo que tudo isso que a gente traz dentro da gente está me impedindo de agir, está me impedindo de fazer o que precisa ser feito. E eu já entendi que o propósito da existência é a evolução. O propósito da existência é o desenvolvimento de virtudes. Então, agora, com todo o amor do mundo, com toda a compaixão, com toda a misericórdia, com toda a humildade, eu te peço, vamos liberar isso. Vamos tirar o melhor disso. Vamos tirar o aprendizado. Vamos tirar o perdão. Vamos tirar o entendimento de que a segurança está dentro de nós mesmas. Vamos tirar essa sensação de segurança interna. Vamos trazer a aceitação de si mesma, liberar esse medo de ser julgada. Vamos liberar essa vergonha. Vamos liberar a punição, a falta de segurança. Vamos liberar toda essa rejeição que a gente sentiu e vamos trazer o amor, porque nós temos que ser o amor. Eu tenho que ser o amor, eu não tenho que esperar o amor do outro. Eu tenho que ser o amor em ação, porque só assim eu vou viver bem e eu vou fazer com que as pessoas à volta de mim vivam bem também. Vamos liberar essa sensação de que ser nós, de que ser eu, que ser você é algo errado, que não tá certo, que a gente precisa se esforçar muito para estar certo. Vamos liberar isso de que a gente precisa reproduzir a nossa família, que a gente precisa reproduzir os nossos pais, fazendo a minha vida ser difícil, a nossa vida ser difícil, porque não precisa ser assim. A gente já entendeu isso. A gente já entendeu que a gente pode criar uma outra realidade. E sim, colocar o nosso projeto no mundo pode ser que tenha rejeição, pode ser que tenha vergonha. Sim, perdoar pode ser que eu me sinta vulnerável. Pode ser que eu tirar a minha segurança dele e colocar a minha segurança em mim possa me tornar vulnerável. Pode ser que pareça que eu não pertenço à minha família fazendo diferente, mas é algo que eu escolho viver. É algo que eu escolho viver e pagar o preço disso. E eu sei que a minha mente faz de tudo para me proteger. Então a minha mente faz de tudo e cria situações enormes, parecendo que aquilo vai ser horrível. E quando eu vou para a realidade, não é. Quando eu vou para a realidade, a rejeição é só a rejeição, a vergonha é só a vergonha, a punição é só a punição. Não faz tanta diferença. E quando eu escolho ser esse amor, quando eu escolho ser o amor em ação e eu coloco o serviço e o amor na frente de tudo, isso se torna nada. Então, olhando no fundo dos seus olhos, e você vai dizer o seu nome, agora é hora da gente deixar isso para trás. Agora é hora da gente dar um passo rumo ao nosso máximo potencial, a realização do nosso espírito, porque a gente está aqui para isso. E se eu quero realizar isso, aquilo que eu quero parar de procrastinar, é porque tem algo especial para mim aí. É porque tem uma realização. E sempre, sempre, sempre antes de uma grande mudança vem um medo, vem uma insegurança, vem alguma situação que tenta me parar, mas agora nós vamos, porque eu tô aqui com você. Eu sou sua segurança. A gente vai realizar isso juntas. E se eu te amo e você me ama, a aceitação, a segurança, o outro gostar, tanto faz, porque eu já te amo. Eu te perdoo. Eu te aceito. Eu te tenho dentro do meu campo familiar. Para mim, você é tudo. E eu sou tudo para você. E isso é o que mais importa. Então, a gente vai respirando e a gente vai pedindo
para que nossa equipe espiritual individual, a equipe espiritual do trabalho, os nossos mentores e benfeitores vão fazendo essa limpeza energética. E a gente vai permitindo que esse trabalho continue sendo feito em nós, durante os nossos dias. A gente vai dando autorização para que esse trabalho a nível energético, espiritual, vai acontecendo. E agora, a gente vai falar com as nossas células. E a gente vai falar: queridas células, eu entendo que vocês agem dessa forma como um mecanismo de defesa, como um mecanismo de proteção. Mas agora vocês estão livres. Vocês estão livres para errar, para acertar, para viver. Mas o ponto é a gente se colocar na experiência, se colocar na experiência do perdão, se colocar na experiência da segurança que vem de dentro, se colocar na experiência do julgamento, da vergonha, se colocar na experiência da rejeição, se colocar na experiência de entender que eu sou só eu, e não existe certo e errado, eu tô certa sendo quem eu sou, me colocar na experiência de ser diferente da minha família. Tá tudo bem, a gente pode fazer isso e a gente pode lidar com as consequências disso, que não vão ser tão grandes quanto vocês acham, e eu sei que vocês fazem isso para me proteger. Mas agora o comando é: faça. O comando é: viva. O comando é: experimente. Porque isso vai trazer a realização do espírito. Então a gente vai respirando fundo. E nesse momento, se você sentir de falar mais alguma coisa para alguém na situação, se você sentir de falar mais alguma coisa para você mesma, para suas células, eu vou te dar alguns instantes para você conversar com essa memória. E a gente vai observando que um tubo de luz entra nessa memória, um tubo de luz que vai mais para o alto, vai para o centro do Sol central, para o centro de todas as galáxias. E toda a energia emocional dessa memória vai sendo levada para esses sóis centrais, onde vão ser purificadas e retornadas para mim em pura luz. Então, a gente vai respirando. A gente vai agradecendo esse momento, vamos agradecendo a nós mesmas, a equipe espiritual, os meus mentores e benfeitores, aos meus pais que me permitiram estar aqui, as pessoas que aparecem na minha memória. E você vai entendendo que essas pessoas, todo esse cenário, esse grande teatro, só veio para te ensinar. Só veio para te ensinar sobre ter segurança, confiar em si mesma, entender que está certo ser você mesma, ter coragem, fazer diferente, perdoar. Tudo isso só veio para te ensinar. A única função disso que aconteceu é isso. E quando você tirar verdadeiramente aquilo que você veio aprender, você não precisa mais carregar a dor, você não precisa mais carregar o medo e carregar a memória. E aí, nesse momento que está a realização, porque eu faço o que eu vim fazer nessa vida, nessa encarnação, nesse planeta. Então eu respiro fundo e vou honrando tudo isso, trazendo tudo isso para o meu coração. Vou voltando para o lugar que eu tô, para o meu assento. Começo a fazer movimentos com as minhas mãos, pequenos movimentos. E aos poucos eu vou voltando, e quando eu me sentir totalmente à vontade, eu posso retornar e abrir os meus olhos. Gente, passei um pouquinho do tempo. Quem quiser sair, pode sair, mas se alguém quiser compartilhar, eu ficaria muito grata.
Mas quem quiser só sentir, pode só sentir também. Maravilhoso. Hum, que bom. É, tem muitas grandes coisas a dizer, mas uma coisa aconteceu. Que bom, amor, que bom. Gratidão pelo seu compartilhar. Foi bem especial sentir assim uma energia mesmo. Essa, essa purificação, assim. Gratidão, muito feliz por estar aqui. Que bom, gratidão. Thay falou que também sentiu que aconteceu algo. Que bom. Depois da prática, a gente quer ficar em silêncio, né? A gente sabe que uma prática é profunda quando a gente não sai tagarelando. Quando a gente sai tagarelando, ficou tudo na mente, não foi para o sentir. Então, muito bom, gente. Então é isso, tá? Muito grata pela presença de vocês aqui mais uma vez, porque, como eu já disse no primeiro encontro, e repito, vocês estando aqui me permitem realizar o meu propósito. Vocês me permitem me realizar, porque fazer isso é o que me realiza. Então, eu fico muito grata por vocês serem instrumentos de realização do meu espírito. Então, estamos muito juntas, o grupo está aberto para quem quiser falar, para quem quiser compartilhar, mas é interessante que vocês sintam tudo que surge a partir disso e a gente se encontra semana que vem, lembrando de sustentar ainda as 2 vezes na semana. Não esqueçam, coloquem um dia e um horário para vocês fazerem. Não deixa, vou fazer quando eu sentir. Não, coloca um dia e um horário para vocês fazerem. Tá bom? E aí, semana que vem, quero ver todo mundo falando, eu fiz, tá bom? Gratidão, gente. Beijos. Fiquem com Deus. Até semana que vem, até quarta-feira.